Seja bem-vindo, você que nos ouve ou nos assiste aqui ao podcast Bênçãos pra Você. Chegamos a mais um episódio e hoje para falar de um tema que eu vou te confessar que eu preciso aprender, viu? Nós vamos falar um pouquinho hoje de alimentação ali na infância, naqueles primeiros anos. Se você tem filhos, sobrinhos, netos, hoje o podcast está recheado de coisas sobre esse assunto. E para conversar comigo hoje aqui, nós trouxemos convidados muito especiais, vocês já estão vendo aí, e eles vão se apresentar agora e eu quero começar com a nossa especialista que está aqui com a gente hoje, Lohane, seja muito bem-vinda, fala um pouquinho aí sobre você para quem nos ouve e quem nos assiste também. Obrigada, Yane, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, discutindo sobre esse tema fundamental, porque são os primeiros passos da criança. Meu nome é Lohane, eu sou nutricionista. Eu trabalho hoje em uma das sedes da Igreja Adventista, né? E cuido também da parte de alimentação, tanto para os adultos, mas também para as crianças, que são a parte mais gostosa do dia. Muito bom, Lohane. Prazer ter você aqui com a gente. Acho que essa conversa vai ser bem legal. E eu quero apresentar também quem está com a gente aqui, que também trabalha aí em parceria, né, junto com a Lohane, a nossa amiga Priscila. Priscila, tudo bom? Priscila tá um pouco tímida, mas fique tranquilo que aqui é todo mundo de casa. Priscila, seja bem-vinda e se apresente aí para o nosso público. Obrigada pelo convite. É muito bom a gente poder estar aqui conversando um pouquinho sobre um pouquinho também do meu trabalho, né? Eu agradeço demais. Eu sou Priscila, sou chefe de cozinha também aqui num dos escritórios da União Adventista. E é um prazer. Que bom, eu acredito que eu também vou aprender um pouco, né, com o que a gente vai falar aqui. E espero também passar um pouquinho para cada um de vocês. Muito bom, vai ser experiência sua, né? A gente Sim. vai aprender muito, eu tenho certeza. Sim. Quem também está conosco hoje é o pastor Gustavo. Pastor Gustavo, se apresente pra gente, seja bem-vindo. Maravilha! Pois é, sou o pastor Gustavo, né? Já foi dito, trabalho com o Clube dos Bravadores e Aventureiros, a meninada aí de 6 a 15 anos de idade, é sempre um prazer trabalhar com eles, já tô trabalhando com uma meninada já há mais de 10 anos, né? É muito, muito gostoso, mas hoje eu venho na condição de pai. Aqui, né, falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Sou pai da Sofia, ela tem 5 anos de idade, e o Levizinho acabou de nascer aí, vai fazer 4 meses aí daqui a alguns dias, né? E também marido da Renata, a nossa chefe lá em casa. Tá certo, muito bem. Viu que ele já deixou claro ali quem manda, isso é importante, viu? E Lohane, vamos começar o nosso bate-papo. O pastor Gustavo falou do Levi, né, que já é pequenininho. Será que a gente tem que se preocupar com a alimentação desde bebê mesmo? Como que é isso? Sim, com certeza. Mas nesses primeiros passos, acho que o mais importante é a alimentação da mãe, né? O bebê até os 6 primeiros meses de vida, ele só precisa de alimentação do leite materno. Então, é aleitamento materno exclusivo. A mãe que transmite ali, através do leite, todos os nutrientes necessários para a criança até os 6 meses. Não precisa de água, não precisa de nada. Chá, né? Chá, nada. É somente mesmo o leite materno. Então, a preocupação nesses primeiros momentos ali é naquilo que a mãe está ingerindo, porque o bebê acaba ingerindo também aquilo que está vindo através da alimentação dela, que é passado pelo leite. Até porque é muito novinho, né? Então, assim, o sistema digestivo, respiratório, tá tudo assim, se fortalecendo, se desenvolvendo, né? E qualquer coisa que a gente dá fora do padrão, do que é o recomendado, pode, mesmo que água, né? Que a gente acha que é uma água mineral, natural, pode ser que passe por um tratamento e alguma coisa ali possa... Isso, pode ter alguma interferência ali que vai fazer mal. O bebezinho, ele tem aquele primeiro desenvolvimento ali no útero, dentro da barriga da mãe, mas quando ele sai, ele ainda está no processo ainda de formação e desenvolvimento. Então, nesse primeiro momento, tudo que ele precisa, absolutamente tudo, ainda está sendo fornecido pelo leite e podem ficar tranquila. Ressalvo alguns casos, né, específicos, mas nesses casos, pediatras e nutricionistas acompanham ali a mãe e a criança, mas em grande maioria, só o leitinho já é suficiente. Muito bom. Lá na sua casa é assim, pastor? Lá na minha casa é assim, a Sofia mamou até os 2 anos de idade, né? Naturalmente, aí depois foi acrescentando as outras coisas, né? E o Levizinho, por enquanto, também tá mamando muito bem, já tá bem grandinho assim, né?
já tá com aquelas famosas dobrinhas que todo mundo gosta, né? Mas eu fiquei numa dúvida aqui, apesar de não ser o meu caso, mas talvez seja o caso de algumas pessoas que estão ouvindo, né? E no caso das mães que não conseguem ter leite, né? Às vezes acontece esse tipo de coisa, a gente ouve falar em tal de banco de leite, mas nem todo mundo tem acesso a esse tipo de coisa, qualquer leite em pó pode dar, como é que funciona isso daí? Não, são fórmulas específicas que são prescritas para as crianças nesse momento. O pediatra, ele faz ali uma avaliação de qual é a necessidade da criança e pode ser também acompanhado pelo nutricionista. Mas nesse primeiro momento, ele vai avaliar ali qual que é a necessidade da criança, aquilo que ela vai comer, a aceitação da criança também, ele vai prescrever fórmulas específicas. Uma muito famosa, que vem desde muito antigamente, era o NAN. Meu pai tem uma história muito até engraçada, é cômico se não fosse trágico, né? Mas naquela época, quando meu irmão acabou de nascer, ele tinha necessidade de consumir essa fórmula. E ele, sem muitas condições financeiras e sem o leite materno também, ele precisava comprar aquilo ali para suprir a necessidade do meu irmão mais velho quando neném ainda. É uma fórmula que ela contém ali todas as vitaminas, todos os minerais, tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento da criança nessa primeira fase. Barato? Não é. Não é. Mas é necessário. Mas existe também os bancos de leite, que nesse caso, algumas cidades ainda conseguem ter um acesso melhor. Não são todos os lugares, mas a mãe pode ir através do banco de leite de alguns hospitais, fazer o cadastramento para que ela possa receber ali um leite que ele é doado através de outras lactantes, que nós chamamos, outras mãezinhas que têm leite em abundância. Inclusive, fica um convite também, você que é mãe, tem esse leite sendo bem produzido e tem condições de fazer isso, doe! Existem muitas outras crianças que têm a necessidade e talvez esteja mais perto de você do que você imagina. Muito bom. E aí a gente sabe que a gente está acostumado a ouvir aí, né, especialistas dizendo que aí até 6 meses a amamentação, né, ali exclusiva, e depois a gente começa a introduzir alguns alimentos, e essa fase não é fácil. Eu tenho 2 filhos, eu sei bem como é, né? O meu mais novo, ele mamou até 2 anos, mas o mais velho só 3 meses, né? Então, assim, já tive que complementar com o NAN, como você falou, ele também tinha refluxo, então era um NAN especial, né? Por isso que eu disse, não é barato mesmo. Mas, assim, depois a gente vem para uma fase que não é fácil, né? Porque aí a gente tá lidando com texturas diferentes, é muito diferente, né? Com sabores diferentes do que aquilo que ele tá... Consistências, né? Então, assim, como fazer, Lohane? Essa é a fase mais desesperadora para todas as mães. A Priscila tá aqui olhando, sorrindo. A Priscila é mãe de 3 crianças e ela passou por todos essas fases, né? Inclusive com diferenças. É importante também falar que uma criança, ela é diferente da outra. É o mesmo pai e a mesma mãe. É muito, porque igual eu, tenho 3. Cada um deles foi muito diferente. É uma experiência até mesmo para os pais diferente. Quando a gente, às vezes, é mãe de primeira viagem ali, também. Porque, às vezes, a pessoa fica meio que desesperada, você não sabe, às vezes você quer forçar. E uma coisa que a gente não deve fazer é forçar a criança, porque você pode fazer com que depois ela não queira mais experimentar aquilo dali. É bom você dar uma variada assim um pouco, você dá uma textura diferente, ela vai provar, e aí, de repente, uma coisa tão simples, às vezes ela vai gostar. E às vezes a gente quer fazer alguma coisa extraordinária, mas depende de cada um, do tempero também. Porque tem criança que já gosta de uma coisa assim bem mais suave, a outra já tem aquele paladar já que gosta das coisinhas mais azedinha. Então, é uma coisinha que a gente também vai conseguindo entender o jeitinho de cada um, né? Eu acabei de descobrir por que, então, meu filho não come brócolis, né? Tem uma forçada ali, sabe? Mas aí teve jeito, viu, Lohane? Esse primeiro momento, eu acho que o primeiro passo e o mais fundamental é a paciência da mãe e do pai. Porque o processo de introdução alimentar, ele não é um processo tão fácil quanto se parece, tão romântico quanto algumas pessoas acabam colocando. Ele é um processo complicado, ele é um processo demorado e ele é um processo que exige muito de nós pais em introduzir o alimento para a criança. Existem vários métodos diferentes, cortar em tamanhos e pedaços ou a papinha para a criança ainda estimulando o paladar, o tato através das mãos e o olfato também nesse primeiro momento. Então, ali cortar cada alimento específico, dá também de maneiras separadas, e eu prefiro essa orientação de dar o alimento para a criança de maneira separada, porque aí ela consegue experimentar e sentir exatamente o sabor daquele alimento.
Deu uma vez, pode ser que a criança vai fazer uma cara feia, talvez vai recusar naquele primeiro momento, mas paladar é algo para ser trabalhado. Um exemplo muito legal, uma criança, quando ela começa num esporte, ela já não chega lá no auge sendo o melhor naquela modalidade. Ela precisa ser treinada, habituada e trabalhada durante esse processo. O paladar é da mesma forma. Ele precisa ser treinado, trabalhado e adaptado. Então, de uma vez a criança recusou, não entre naquela situação, meu filho não gosta, vou dar um exemplo aqui da banana, meu filho não gostou da banana, dei uma vez, não aceitou, então não gosta. Não, tente a segunda, tente o alimento de maneiras diferentes. Nós temos um caso muito interessante aqui, né, Priscila, das nossas crianças que se alimentam aqui, fazem a refeição do almoço com a gente, e a gente tem vários casos das crianças, por exemplo, que não gostam de cenoura. Entra o segundo passo agora, que é a criatividade. A Priscila, ela chefia ali uma equipe que trabalha com os processos, com os cortes e tudo mais. E foi um simples corte da cenoura, num formato de girafinha, que a partir de agora as nossas crianças comem cenoura. E até a fruta. Porque tem coisinhas que realmente a criança já fica meio assim. Dependendo da cor. Falou verde, acabou com a criança. Que coisa, né? Só que se de repente você fizer ali um bichinho, alguma coisa, nem sempre na correria a pessoa consegue. Porque tem pais e mães também que é muita correria, você não consegue estar ali o tempo todo. Mas de vez em quando é muito interessante. E às vezes também uma coisa que eu acho muito interessante é você fazer junto com a criança, de repente, tirar algumas horas, você está executando ali juntinho com ela. Aquilo ali se torna um momento agradável e ela vai ficar interessada em saber o sabor daquilo dali. Ela vai ver, poxa, eu consegui fazer também. E aí ela vai buscar aquele interesse de experimentar. E como a Lohane falou, os formatinhos diferentes. A mãe da criança falou pra gente que ela nunca tinha comido cenoura, ela crua. E ela não gostava. Só que aquele dia, a gente bota estrelinha, bota girafinha. Aquele dia ela falou, ela não comeu, mas dessa vez ela quis comer, porque ela viu a girafinha. Vai entender cabeça de criança. Verdade. Mas é a forma lúdica de apresentar, né? E essa fase de pré-escola, né, ali, geralmente é essa fase onde a gente enfrenta dificuldade para que a criança aceite alguns tipos de alimento, algumas texturas, algumas cores. Parece, né, me dá a impressão que elas são atraídas mais pelos alimentos doces, né? Igual essa questão, não só o verde, mas assim, tudo que é muito cítrico ou muito amargo, vamos dizer, a gente tem alguns legumes que são mais amarguinhos, elas resistem àquilo ali, né? Aí, Lohane, só para complementar, aí tem minha experiência do pastor Gustavo aqui, que a gente tem os filhos que almoçam. Aí eles começam a enrolar para comer, a gente começa a ver isso. Aí quer comer uma coisa, não quer comer outra, não dá para forçar a criança, aí a gente tá com o tempo corrido. Me fala e me desvenda o que a gente faz, porque é um desafio. É por isso que eu disse que o primeiro ponto é a paciência dos pais. Não tem como apressar esse momento. A refeição ela tem que ser sempre calma e prazerosa. É claro que a gente compreende a rotina agitada que nós temos, né, pastor? Às vezes é um compromisso, é alguma outra reunião, ou é alguma demanda, seja de trabalho, de família, de lazer que aparece, e às vezes o nosso tempo está um pouco mais reduzido. Mas a gente tem sempre que ter o planejamento também nesse momento. Porque dentro desse planejamento, a gente consegue sentar e falar, olha, hoje a minha criança vai comer banana, hoje a minha criança vai comer maçã. Também dá de formas separadas para estimular o paladar da criança a saber exatamente qual é aquele sabor do alimento que ela está consumindo. E deixar a criança no tempo dela, principalmente nessa primeira fase da vida, ali após os 6 meses, quando começa de fato a introdução dos primeiros alimentos. Deixa no tempo, deixa pegar, deixa fazer bagunça, deixa sujar a mesa inteira, deixa sujar toda a roupa, porque vai ser fundamental para a criança criar esse bom relacionamento com a comida. Comida também é afeto, comida é amor. Então, a criança, ela vai, nesse momento, o fato também de estar junto com a família, de fazer essa refeição com os irmãos, com o pai, com a mãe, é muito fundamental para ela já, desde cedo, criar essa relação boa com a comida. Essa primeira fase também, não existe a necessidade de ser introduzido alimentos industrializados. Açúcar, sal,
temperos. Nessa primeira fase ali, diria eu, até os 2 anos, a criança ainda não tem a necessidade de conhecer esses outros sabores que acabam viciando o nosso paladar. Passou dessa fase, você quer muito introduzir para sua criança, aí sim acho válido entrar talvez com sal, com açúcar, mas não há a necessidade. Nós pais que acabamos viciando o paladar dos nossos filhos quando a gente permite que eles tomem chupar uma bala, um pirulito, sorvete, um né? sorvetinho. A gente tem que prestar muita atenção também quando a gente passa dessa primeira fase da introdução sobre o que nós estamos dando para as nossas crianças. É muito comum, às vezes, na correria, a gente vai entrar falando um pouquinho também da lancheira, né? Perdão, da lancheira da criança, porque ela entra já naquela fase escolar, e aí o que nós colocamos na lancheira dos nossos filhos? Entra muito... eu vou colocar uma coisa rápida, eu vou colocar aquilo que ela vê os coleguinhas consumindo. Não, a criança já está desenvolvida desde lá de trás, com o paladar bem desenvolvido e bem trabalhado. Então, o que colocar na lancheira? Queria até ouvir de você, Gustavo, como que é a sua experiência com a Sophie, que já está agora indo para a escola, né? Pois ainda sobre esse detalhe que vocês estavam falando, sobre treinar, sobre habituar, né? E eu achei muito interessante essa parte que você falou da questão de evitar alimentos industrializados no início. A gente conseguiu vencer essa batalha na minha casa com a nossa primeira filha. A gente agora vai ter a experiência com o segundo filho, porque agora na primeira filha a gente conseguiu evitar algumas coisas até os 2 anos de idade. Vou falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que deu certo lá em casa, pode ser que dê certo para casa de outras pessoas também, mas talvez a gente fique imaginando que no segundo talvez vai ser um pouco mais difícil. Porque agora com uma filha de 5 anos, ela já come algumas coisas que ela não comia com 2. E agora o pequenininho vai começar a crescer e vai ver a irmãzinha comendo e vai querer comer também, e a gente vai tentar segurar, né? Porque a gente viu que deu certo na primeira, né? E a gente quer que dê certo com ele também. Eu tenho muitas dificuldades na questão da alimentação. Eu não tenho bons hábitos alimentares, tão bons quanto eu gostaria. A Lohane, que inclusive é minha nutricionista, né? Conhece um pouco das minhas lutas, das minhas dificuldades e tal, né? Eu desde sempre, eu sempre tive na minha cabeça essa ideia de que eu falei assim, eu não quero que meus filhos tenham as mesmas dificuldades que eu tenho. Né? Então, como pastor, às vezes a gente faz apresentação de crianças, né? E geralmente a gente dá alguns conselhos. E um conselho que eu dou para os pais sempre é nessa área. Eu falo assim, olha, cuidado para vocês não passarem para os seus filhos alguns maus hábitos que vocês têm. Se já é difícil para vocês lutarem com isso, com seus maus hábitos, para que você vai passar isso para o seu filho, para sua filha e fazer com que ele cresça com esse mau hábito, né? Então, desde pequenininha, eu e a Renata, nós decidimos que nós só daríamos açúcar e alimentos assim industrializados e tal, em geral, a partir dos 2 anos. Então, até os 2 anos, a Sofia nunca comeu uma bala, um chocolate, um doce e tal. E também não foi assim, ó, na hora que completou 2 anos, ela toma aqui um monte de coisa. Aliás, acho que a vez que ela comeu açúcar foi no aniversário de 2 anos dela. Né? Foi a primeira vez que ela comeu alguma coisa assim e tal. Até então, ela não comia. E eu lembro que quando ela começou nessa jornada, vamos dizer assim, né? Vez ou outra a gente tava comendo alguma coisa e eu, a Renata, até oferecia pra ela, né? Eu lembro uma situação bem específica que foi com Nutella. Eu particularmente gosto muito de Nutella, acho assim maravilhoso. Todos nós. Uma das maravilhas do mundo moderno, né, e tal. Mas aí o que acontece? Eu lembro, isso me marcou bastante, que eu acho que é uma dica também interessante, né? Eu comi um pouquinho, a Renata comeu e a Sofia não se interessou, acho que por causa da cor. Aquela cor meio diferente, marrom, ela não conhecia muito bem ainda. Um alimento marrom, acho que, né, ainda que a gente tenha chocolate e tal, ela estava conhecendo ainda, né? Eu não lembro quem foi, se foi eu ou foi a Renata, que tentamos insistir um pouquinho com ela. Em que sentido? Não, experimenta, você vai gostar. Eu não sei se foi eu que insisti com ela, se foi a minha esposa que insistiu. Eu sei que a outra pessoa, que foi a pessoa que não insistiu, falou assim, não, se ela não quer, não dá. Então, às vezes eu fico achando que tem pais, às vezes, que ficam insistindo, não, você vai gostar, come isso aqui e tal. Se a criança, se não faz tão bem pra ela e ela não tá interessada, então, pra que vai dar? E aí, o que a gente foi aprendendo nesse crescimento da Sofia? A gente foi aprendendo, ela não conhece as coisas. Os nossos filhos só conhecem aquilo que a gente dá pra eles. Ela não conhece chocolate, ela não conhece refrigerante, ela não conhecia, né? Todas essas coisas. Então, se ela não conhece, ela não tá pedindo.
Pra que eu vou dar pro meu filho uma coisa que ele não tá pedindo e que vai fazer mal pra ele? Eu não consigo entender isso. Às vezes, eu já vi cenas assim no shopping, no supermercado. Às vezes é um bebezinho assim de 1 ano de idade. E eu já vi isso, né, no shopping, uma mãe dando uma casquinha do McDonald's pra ela. E eu ficava pensando assim, eu fico incomodado. Até vontade de ir lá conversar com a pessoa. Por que você tá dando? Ele não tá pedindo, ele nem conhece. Eu já vi gente dando Coca-Cola pro filho pequenininho, né? Filhinho lá tem 2. Eu já vi gente dar Coca-Cola pro filho na mamadeira. Nossa, ele não tá pedindo, ele não conhece. Então por que você vai dar pra ele uma coisa que ele não conhece? É o achar que aquilo que eu gosto, ele também vai gostar. E não, o seu paladar foi trabalhado pra começar a gostar disso, da criança não. E comida também tem sentimento, né? E às vezes a gente acha que tá demonstrando amor ao dar isso daí pra ele, sendo que a gente às vezes tá estragando a vida dele, né? Então, graças a Deus, a Sofia é uma menina que... Aí eu vou falar sobre a lancheira, né? A Sofia é uma menina que ela come de tudo. Ela come de tudo, porque eu também acho, sempre pensei isso, eu não sei se estou correto, né? E você como especialista vai nos dizer, que eu pensava o seguinte, se eu começar a dar coisas assim que são hiper palatáveis para ela, aí o que vai acontecer? Ela vai começar a gostar dessas coisas e vai deixar de gostar das outras. Porque a gente não tem como comparar, né? Não. Um salgadinho e um brócolis. Não tem como comparar um negócio desse, né? Sim. Então, se ela começar a gostar, dar essas coisas para ela, ela vai começar a querer deixar de comer as outras coisas. Então, como a gente segurou bastante isso daí, então não perverteu o paladar dela. Então, hoje ela come todos os legumes em geral, ela come brócolis, ela come super bem essas coisas, né? E, inclusive, né, pra escola, a gente geralmente manda fruta pra ela, geralmente... Já aconteceu umas 2 vezes, o pessoal vai até achar que eu tô brincando, mas é verdade. Umas 2 vezes ela falou assim, papai, eu quero levar brócolis hoje pra escola. Aí ela pediu. Um outro pai também falou, não, vou colocar um negócio. Não, ela quer brócolis. Então coloquei brócolis, colocamos o brócolis lá temperadinho e tal. Ela levou o brócolis pra escola e a professora dela depois achou tão interessante que tirou foto e mandou dela comendo isso na escola. Então, geralmente a gente tenta ir por esse caminho. É claro que de vez em quando a gente dá assim um biscoitinho, alguma coisa desse tipo e tal, né? De vez em quando ela pede pra comprar lanche na escola, né? E agora ela já tá numa fase que ela já conhece os industrializados, os doces, os hiperpalatáveis, e agora já tá um pouquinho mais difícil pra gente, porque aí ela fica pedindo. Então, hoje mesmo, né, antes de vir pra cá, a gente passou num lugar e ela queria comprar uma balinha. E eu comprei a balinha pra ela e falei assim, ó, eu compro pra você, mas você não vai comer agora. Você só vai comer no final de semana. E aí ela briga, e ela quer comer, e não sei o que lá. E na escola ainda tem uma dificuldade ainda maior. Qual que é? A gente tenta colocar alimentos saudáveis pra ela na lancheira, mas os amiguinhos não estão levando. Ali, né? Aí o que acontece? Ela quer brigar com a gente, porque o amiguinho tá comendo, o amiguinho tá levando, né? E assim, como isso tá ligado à saúde da criança nesses primeiros anos? Porque assim, eu entro na estatística de que por falta de tempo, por falta de conhecimento, no meu primeiro filho acabou ali 2 anos, 3 anos, ele tendo contato com industrializados, né, com coisas com muito açúcar, com muita lactose, e ele tinha muitos problemas de bronquite, de alergia, e aí o pediatra dizia, olha, como isso tá ligado à questão de, olha, corta o leite com Toddy à noite, e eu sei que muita gente que está nos ouvindo tem, né, esse hábito. E é uma coisa natural de falar, porque é o que acontece em boa parte das pessoas, né? Então, assim, o leite, o achocolatado, a questão do biscoito recheado para a escola, todinho, leitinho fermentado, essas coisas que muitas vezes tem um falso valor nutricional ali, que a gente acaba dando, e aí como isso influencia na saúde, que eu acho que o pastor Gustavo comentou com a gente uma vez sobre essa questão que a Sofia foi, eu acho que, ter algum tipo de doença respiratória só depois, né? Isso. Eu lembro de algo do tipo, né? Como está ligado, né? Esses são os famosos alimentos inflamatórios, os hiperpalatáveis. Hoje a gente pode fazer uma classificação de 3 maneiras diferentes. Hoje a gente tem os alimentos in natura, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. A preferência desse desenvolvimento é a gente sempre trabalhar com as crianças nos alimentos in natura. É super legal a gente colocar na lancheira um palitinho de pepino. Hoje, graças a Deus, é mais comum de se ver do que antes. Mas ainda assim não é um número expressivo. É 1 a cada 100 crianças que tem esse hábito. A Sofia ela é diferenciada nesse quesito. Sabe que uma vez a minha esposa estava conversando com uma mãe e a mãe estava reclamando, né? Meu filho não come na hora do almoço, ele não quer comer, ele não sei o que, ela não quer comer. Era eu acho. Não. aí a minha esposa, ela perguntou assim, mas o que você tá dando pra ele na lancheira?
Aí ela falou, geralmente leva um salgadinho, leva não sei o que lá e tal. Ela falou, tá aí o problema. Pra que ele vai comer um negócio aqui agora, se ele sabe que daqui 1h30, 2 horas no intervalo da escola, ele vai comer um negócio que ele gosta de comer? Então ele não vai sentir fome mesmo, ele vai segurar aqui e vai comer lá, porque o que tá comendo aqui pra ele não é tão gostoso, né? Isso é muito verdade, né? Então são coisas que a gente vai fazendo. Mas agora eu vou conversar um pecado também, erros que a gente vai aprendendo, né, e tal, né? Então, por exemplo, a Sofia, a gente sempre cuidou muito da alimentação dela. E aí eu cheguei à conclusão de que a gente tem que cuidar sempre. É um hábito, né? E aí o que aconteceu? Chegou nas férias, aí a gente... tá de férias, né? Férias pode tudo. E abrimos mão. Vai, come sorvete, come não sei o que lá. E come, e ela aproveitou, né? Aproveitou e comeu tudo que queria comer toda hora. Porque tá de férias, né? Então, imagina um mês e meio comendo só porcaria, né? E tal. Aí já vai atrapalhando o paladar dela, ela já tá dando um pouquinho mais de trabalho pra gente, pra algumas coisas. Então a gente já tá tendo que... Ela brigando com a gente, pedindo, chorando e tal, a gente segura, né? Agora a gente voltou, só final de semana, mas ela tava acostumada todo dia, então imagina a briga que não tá sendo, né? E o pior de tudo, até falei com a Lohane, né? Aí a gente foi fazer exame de sangue e tal, essa coisa toda, aí apareceu ela com colesterol alto, entendeu? Então eu e a Renata falamos assim... Olha lá, tá vendo? Então, agora é só final de semana de novo e tal. Mas e agora pra conseguir voltar ao antigo hábito, né? Então, difícil. Então, foi um erro que a gente cometeu, né? E eu acho que é uma coisa que a gente pode aprender também com isso, né? Nossa, eu ia falar exatamente isso, que eu dei uma assustada, porque os meus filhos, quando começaram a fazer exames de sangue ali, colesterol alto. Aí eu achei assim, gente, mas se eu não dou muita fritura, óleo, porque a gente associa o colesterol alto com óleo. E, na verdade, o que o pediatra me falou? Olha, biscoito recheado, essas coisas, caixinhas, isso dá, suco de caixinha todinho, isso alto teor de gorduras e tudo mais, você precisa parar de dar isso. Aí eu falei, poxa, imagina uma pessoa que uma correria que a gente tem, eu ter que arrumar uma lancheira diferenciada, depois que eles já acostumaram com isso, e eu acho que é uma prática, pra quem não tem o hábito, como a Sofia, por exemplo, a gente precisa mudar, e eu acho que a persistência, né? Sim. Hoje eu coloco ali uma fruta na lancheira, é uma luta, porque às vezes ele não come, a gente vai aprendendo ali como cortar, porque às vezes a forma com que a gente prepara, né, Priscila, Sim. ele se interessa e tudo mais, mas não é fácil. Mas olha, mães e pais, né, não se sintam culpados por vez ou outra colocar o alimento industrializado. Nós compreendemos a rotina, daqui a pouco essas crianças serão jovens e adultos e provavelmente também terão seus filhos e talvez passarão pelo mesmo processo. Uma dica e um ponto de alerta muito importante que nós podemos trabalhar, então, nessa questão é conferir o rótulo dos alimentos que a gente está mandando para os nossos filhos. Todo o alimento que ele é industrializado, existe uma obrigatoriedade de ter um rótulo na parte de trás explicando quais são os ingredientes que contém naquele alimento. Os ingredientes, eles são descritos do maior, daquilo que mais tem no produto, para aquilo que menos tem no produto. Então, avalia aquilo que realmente é a essência do produto e também a quantidade de ingredientes que tem. Se tem muitas coisas ali que eu nunca ouvi falar, a gente já sabe que é um alimento que não é para ser usado, porque nós não sabemos nem a procedência ou nem o que é aquilo de fato que nós estamos dando. Procure os alimentos com menor quantidade de ingredientes e que na essência dele, o ingrediente que mais tem, que vai ser o primeiro que aparece no rótulo, seja ingrediente conhecido, mas ingrediente o mais natural possível. E um outro também é a gente fugir das propagandas, né? Hoje a mídia, de maneira em geral, tudo aquilo que elas veiculam pra gente, por trás existe alguma coisa ali que talvez não esteja batendo. O Danoninho, agora a gente tem um suquinho de pó, recentemente nós estávamos conversando, o nome, viu, né? Lohane? Claro. Mas ele tem muitas vitaminas minerais, é isso mesmo, Lohane? Não, infelizmente não é. Chega a ser mais prejudicial, talvez, que o próprio refrigerante. Eu ouço muito isso dentro da prática de consultório, que é, eu não dou refrigerante, mas eu dou suco. E qual que é o suco que você está dando? Aquele de pozinho, porque ele tem ferro, vitamina A, vitamina C, zinco. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, tomar muito cuidado com esses alimentos que a gente está inserindo. Tem a polpa de fruta, né? Já vem congeladinha, só diluir com um pouquinho de água é uma opção melhor. Na hora que chega no mercado ali, a gente compra itens para fazer as preparações, por exemplo, do suco, e já congela as porçõezinhas.
na hora que precisa usar, rapidinho, a porção já tá pronta, colocou no liquidificador, bateu, tá pronto para servir. Você falou de refrigerante, né? E eu lembrei de um detalhe. A Sofia tem 5 anos, ela ainda não toma refrigerante. Vamos tentar conduzir assim até quando conseguirmos, né? Mas o detalhe é o seguinte, às vezes eu fico pensando assim, poxa, será que há uma insistência para que a criança aprenda alguns maus hábitos? Por quê? Porque a Sofia, ela não toma refrigerante. Geralmente ela toma suco. E ela... só que ela já experimentou refrigerante. E geralmente, o primeiro contato da criança com o refrigerante não é boa, porque o gás, quando você toma, arde. Entendeu? Ou seja, para a criança se acostumar, ela tem que insistir naquele negócio. Entendeu? Eu fico pensando, poxa, ficar insistindo com ela até ela gostar, porque a Sofia, hoje, como é que eu faço? Quando ela vê algum refrigerante, ela já não tem vontade, porque ela não conhece. Ela já experimentou uma vez, aí ardeu a garganta dela. E toda vez que ela fala assim, papai, aquilo ali... Aí eu falo pra ela mesma pergunta, tem gás? Aí eu falo, tem gás. Aí ela mesma não quer, né? Então, você vê que existem algumas coisas que, às vezes, as crianças mesmo naturalmente já não vão gostar, mas às vezes a gente fica insistindo para elas quererem, para elas gostarem, porque aí volta naquele negócio do sentimento, né? Poxa, é tão gostoso e tal, porque o meu filho tenha também, porque ele vai gostar, né? Sim, e tal, né? E a gente tá quase chegando ao final aqui do nosso podcast, mas eu queria perguntar à Priscila, porque até ali os 2 anos, depois que começa aquela fase de introdução mesmo alimentar de alimentos mais sólidos, né? Mais de consistência e tudo mais... Também Um pouquinho antes. Um pouquinho antes ali, né? Depois de 6 meses, né? Depois ali do primeiro ano, porque esses primeiros 6 meses a gente tem que tomar cuidado ainda por conta da criança engasgar, ainda tá desenvolvendo a dentição. Mais pastoso, então. Exatamente. Mais líquido, né? É mais pastoso, mas pode ser dado pequenos pedaços de fruta. A criança, a partir do momento que ela começa a desenvolver os dentinhos, é importante o alimento, ela mesma vir com o alimento na boca para que ela estimule esse processo da mastigação e estimule também até o desenvolvimento dos dentes ali. Então, ele já pode ser introduzido. É sempre que, claro que com muita atenção, para tomar cuidado, para a criança não engasgar e talvez a gente ter... Exatamente. E um outro cuidado com isso é no preparo mesmo dessa fruta, dessa verdura, na questão de como lavar, como cozinhar. E é isso que eu queria saber da Priscila, porque é muito importante nesses primeiros anos, porque a criança, igual a gente estava falando, tá se formando, tá ali apta tá vulnerável, né, a algumas doenças, e tu tem, né, o organismo mais sensível, né? Então, assim, como preparar isso de uma forma cuidadosa, né? Você pode dar alguma dica pra gente de como preparar esses alimentos, assim? A higienização realmente ela é muito importante, né? Principalmente quando é alimento cru até. A gente tem um processo todo de deixar um tempo ali de molho para poder enxaguar bem, até mesmo porque a gente não sabe de onde veio, bichinhos ou contato com alguma outra coisa. Quando é mercado a gente não sabe como é que está sendo. E aí acaba que se a gente não tiver aquele cuidado todo ali na hora de lavar, principalmente quando não cozinha. Cozinhar também, né? Tem umas coisas que a gente tem que ter um tempo certo ali para poder estar fazendo ali o cozimento correto. O alimento, ele sai primeiro lá do produtor. Do produtor, ele vai rodando até chegar no primeiro comprador. Aí, nisso, ele passa para o Ceasa, que passa no mercado. E aí, é várias pessoas passando junto. Então, qual que é a procedência de bactéria? O que passou ali por aquele... E até a fruta, né? Porque às vezes a gente Exatamente. acha que é só passar uma aguinha ali e tal, mas não é. A gente sabe que não é. Vocês estavam falando uma coisa muito interessante que eu achei, o negócio do alimento, da correria de pais, de às vezes estar preparando alguma coisa ali, às vezes a gente, poxa, mas eu queria dar alguma coisa gostosa para o meu filho comer. Só que a gente tem como fazer alguma coisa gostosa, saudável. Por exemplo, você tirou um dia em casa, você pode tirar um tempinho de você bater ali uma banana com um morango, um melzinho para dar um docinho, não sei, talvez... E você botar ali no congelador, você faz um picolézinho ali interessante para a criança. Eu não sei o tempo de validade que fica, né? Que pode ficar até no congelador. A nossa Nutri aí pode falar mais ou menos para a gente quanto tempo que é. Mas é uma coisa gostosa até da criança poder estar ali provando um docinho, uma coisa diferente. Principalmente, como o pastor falou, que às vezes a criança é pequena, ainda ela não experimentou ali aquelas outras coisas. E uma coisa que eu achei muito interessante quando o pastor falou a questão do exemplo dos pais. A gente é espelho para os nossos filhos mesmo, e eu já tive experiências assim em casa com os meus. Eu comecei a ficar pensando, eu ouvia muitas pessoas falando que a gente é espelho, comecei a tirar exemplo de uma coisa assim pequena. Falei assim, eu vou experimentar para ver se realmente eles têm mania de copiar os pais mesmo. Falei, se eu quero que ele pegue um hábito bom, eu vou tentar fazer esse hábito perto dele para poder ver se eles conseguem fazer. Falei assim, coisa boba, escovar o dente perto.
comecei a fazer direto. E ali, daqui a pouquinho, estavam fazendo a mesma coisa e realmente eles copiam. Então, na hora da alimentação, se eu for comer alguma coisa que seja saudável, fazer uma careta, ou já mostrar uma coisinha assim, Um desprezo, ele né? também vai ficar assim. Eu falei, eu não quero isso. Então, a partir do momento, eu sei que a gente não tem que mentir, mas eu acho que vale a pena, às vezes, a gente tentar pegar nossa, que gostoso. Não falar, você quer provar também? Não, depois você tenta fazer de novo. E ele, uma hora, ele vai ter aquela curiosidade de provar também. É não forçar, mas sempre Exato. oferecer. Incentivar, né? E depois que eles aprendem, eles cobram. Porque a Sofia já me viu comendo algumas coisas que talvez assim, né? Eu não deixo ela comer assim, né? E tal. E ela cobra. Pois e ela fala assim, é. papai, você não vai comer isso, que isso faz mal, e não sei o que lá. E eu ia comer e deixei de comer, porque eu falei assim, poxa, se ela me ver comendo, como é que eu vou explicar pra ela, né? Então eu acho que essa questão é bastante interessante, né? Eu já tive alguma coisa assim também, até em mercado. Porque eu estava com meu menino mais novo no mercado, a gente estava comprando. Aí ele falou assim, mãe, eu quero levar... Eu não lembro se era brócolis, alguma coisa de verdura. E aí eu peguei e falei assim, Bernardo, depois a gente pega e tal. Aí daqui a pouquinho eu peguei uma outra coisa lá que era biscoito, sei lá. Mas para isso daqui você foi rápido. Agora, porque é saudável lá que eu queria, você não deu rápido. E aí a gente acaba olhando para a gente, vendo o quanto a gente é falho às vezes, o quanto a gente, sem querer, acaba errando em alguma atitude nossa que eles observam a gente o tempo todo. Influencia, né? E falando em influência, eu acho, Lohane, pra gente fechar aqui com chave de ouro, é falar da importância das refeições em família, né? Porque tem tudo a ver com o que a Priscila falou, né? De ali ser um momento prazeroso e também é um momento onde as crianças estão observando o que você está fazendo, né? Exatamente. Eu costumo dizer que o adulto é o reflexo da criança. Ele sempre vai repetir, muitas das vezes, as atitudes das pessoas que convivem com ele de maneira mais próxima. Nessa primeira fase da vida, ele acaba convivendo muito com os pais ou com familiares extremamente próximos, que sejam avós ou tios, ou quando inicia a fase escolar, com o professor. Como a criança se espelha no exemplo do professor também. Então, aquilo que o professor come, muitas das vezes eu acredito que isso já aconteceu com vocês, dos filhos chegarem em casa falando, o meu professor comeu uma maçã, então hoje eu também quero comer uma maçã. Ou de querer levar uma fruta também para compartilhar com o professor ou com o coleguinha dentro da sala de aula. Esse momento ali onde a criança se espelha, é fundamental você dar o máximo de exemplo para ela possível. E não pense que a criança, que por você não ser saudável, a criança tem que ser, porque ela não vai ser. Duas coisas que vão acontecer. Ou a criança vai seguir o mesmo exemplo nessa questão da saúde, da alimentação negativa dos pais, ou os pais vão se migrar para se tornarem saudáveis para que a criança sejam saudáveis. E eu espero que com todos seja o segundo. Os pais que não têm esse hábito saudável, porque muitos têm, mas os que não têm acabem mudando para que a criança veja isso em exemplo. Sentar à mesa, fazer as refeições é um exemplo até bíblico, né? Que a gente vê em vários relatos da Bíblia, as pessoas sentando para fazer as refeições juntas. Que momento prazeroso, que momento agradável. É onde a criança ela vai desenvolver ali relacionamento, a criança vai desenvolver comunhão, a família em si cria um elo, porque a chegada de um filho, ela exige ajustes também familiares do casal em si e da família como um todo. Então, vai criar esse elo familiar e, principalmente, o comer vai virar um sentimento. Você pode ter certeza. A gente sempre vai ter a memória, assim como a criança também sempre vai ter, daquele momento prazeroso. E nesse momento prazeroso, que a minha expectativa como profissional é que fique a marca de estou mais velho e estou saudável, porque lá atrás eu tive um momento com a minha família, eu tive esse momento de comunhão com a minha família e eu fui ensinada a sentar à mesa para comer os alimentos de melhor qualidade e mais saudáveis. Não em frente a telas, né, a televisão, curtir aquele momento ali de qualidade, mesmo que a pessoa não tenha tempo, trabalho o dia todo, às vezes não consigo almoçar com meu filho. Exatamente. Mas a refeição que der para fazer, faz bem feito, né? Uma refeição que seja fazer bem feito. Não existem celulares, não existem telas, é o momento de conversar, de dialogar, é o momento até de incentivar. Recentemente eu vi um vídeo de uma criança que pegava uma uvinha e classificava a nota de acordo com o paladar dela de 0 a 10. E eu vi que os pais viram que
que deu muito certo e foram fazendo isso em todas as refeições. Hoje a gente vai experimentar uma goiaba, hoje vai ser uma manga, hoje vai ser uma uva. E eu vi que chegou em alimentos mais que não são comuns no dia a dia, como o tamarindo, que é uma frutinha super azedinha. Então a criança experimentou aquilo e ela, por ter o paladar bem trabalhado, já sabia, olha, esse aqui é azedinho. Quando ele chega na boca, o meu rostinho faz assim. E a nota de 0 a 10 é nota 5, porque é mais azedinho. Aí chegava no morango, na uva, já tinha notas mais altas por serem mais docinhas. Então, esse momento são coisas que a gente cria ali durante o momento da refeição, que pode ter certeza, vão ser as melhores memórias afetivas da criança. E posso fazer uma pergunta que é do meu interesse e tal? Por exemplo, a gente sempre foi oferecendo os legumes, as verduras para a Sofia, mas tem alguns que a gente não ofereceu até hoje. E eu não sei se a gente fez certo ou se fez errado, e é justamente aí que eu queria saber, porque se eu errei com ela, o acerto com o próximo, né? Mas é o seguinte, por exemplo, jiló. A gente sabe que é um alimento ali que a maioria das pessoas tem muita dificuldade. E eu ficaria muito orgulhoso dela se ela aprendesse a gostar dessas coisas, né? Mas como ela é um alimento mais difícil, né? Então a gente falou assim, vamos deixar para ela experimentar isso aqui um pouco mais tarde, e quem sabe ela tá mais preparada. O ideal é... Tem alimentos que a gente deve apresentar mais tarde, ou o ideal é apresentar tudo o mais cedo possível? Desde cedo você já pode apresentar todos esses alimentos. Talvez a percepção que a gente tem de não apresentar alguns alimentos é porque são alimentos que, para nós que já conhecemos, temos essa dificuldade, talvez com o amargo do jiló ou da berinjela. Mas a criança não tem. O paladar dela ainda está sendo desenvolvido. As papilas gustativas da criança tá ali prontinha para receber o que for, que ela vai sentir o sabor real ali do alimento, real mesmo. Eu tinha uma professora na graduação que ela dizia que a gente só pode dizer que não gosta de um alimento depois que nós já experimentamos eles pelo menos 17 vezes de maneiras diferentes. Então, eu acho que a maioria das pessoas ainda não chegou nesse patamar de dizer 100% assim, não gosto do alimento. No caso da criança, pode ser introduzido desde cedo, porque ela está com o paladar totalmente limpo e preparado ali para receber os sabores e para já identificar melhor, até às vezes, do que nós, os sabores desse alimento. Muito bom. E olha que isso muda, porque um dos meus filhos, eu dava mesmo de tudo. O jiló, botava ali. Na hora que começou a comer comida, até uma certa idade. Depois... Normal, isso não acontece, adianta, né? não adianta. Acontece. Ela já começa a ter a própria escolha dela, mas não por falta de incentivo e de dar. Isso que é importante, mas né? muda o paladar, eu acho que muda. Gustavo vai perceber isso agora com o Levi. Talvez aquilo que funcionou muito bem para a Sophie, tudo que ela adquiriu, tudo que ela está comendo, talvez não seja com o Levi. Mas nós torcemos para que seja, porque nós acompanhamos e vemos que a Sofia é uma garota espetacular, super saudável, come bem e sempre opta pelos alimentos saudáveis. Inclusive, ela é vegetariana, né? Isso. Foi uma das coisas que a gente pensou no início, né? A gente tem muita orientação, né, sobre esse assunto, né? Estudando a Bíblia, estudando também outros assuntos também, né? E hoje em dia até a ciência mesmo tem se aprofundado mais nessas coisas, porque é um assunto que tem crescido bastante, né? E já tem tido comprovações dos benefícios disso, né, para a saúde das pessoas. E aí foi uma daquelas que eu tava falando nisso, né? Eu tenho alguns maus hábitos que eu não quero que minha filha tenha. Então no início a gente pensou, né? Ela não conhece isso. A minha esposa é vegetariana, eu não sou. Mas a minha esposa é, e a gente pensou, né? Ela não conhece, né? Então ela não tá pedindo. Então se ela não conhece, ela não tá pedindo, pra que eu vou apresentar pra ela uma coisa que eu entendo de certa forma que talvez seja bom pra saúde dela? Então nós nunca apresentamos, nunca demos, e ela come hoje super bem e não sente a falta de necessidade de carne e tal. E naturalmente por conta da influência dela, né? Em casa, por exemplo, a gente já não compra carne e tal, porque ela não vai comer, minha esposa não come também. Isso acabou influenciando também no meu estilo de vida também, porque pelo menos em casa a gente reduz bastante por conta... Dessa prática deles, né? E aí, mas é assim, né? Porque um muda, a tendência é que a família toda mude junto, que eu acho que funciona muito mais, né? Eu queria agradecer a presença de vocês. Foi um assunto muito bom, um assunto muito importante, né? Que a gente pode tirar aí alguns aprendizados dele, né? De equilíbrio e de preocupação mesmo com o futuro, né? Da qualidade de vida, né? De viver bem. Eu acho que isso é uma coisa que está em alta,
né, que a gente busca como adulto, né? Mas por que não começar ali na infância para que seja muito mais prazeroso essas práticas depois de crescer, né? Agradeço a vocês e queria terminar com aquele nosso texto bíblico que você que nos acompanha já conhece, que está lá em Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. Todo louvor seja a Deus, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos. E é isso que a gente sempre aqui deseja para você. Bênçãos para sua vida, para sua família e, como diz o nome do nosso podcast, bênçãos para vocês e para você também.